vamos comigo, rapidão. O que pode te incomodar numa questão quando fala de célula? Então estamos aí com biologia celular para tirar algumas dúvidas, algumas informaçõezinhas bem pontuadinhas do que pode ser cobrado de você quando a questão fala de células. Então, vamos comigo, rapidão. O que pode te incomodar numa questão quando fala de célula? Rapidão, eu falei, hein? Aqui a coisa é vapt-vupt. Então, ó. Primeiro, começa no esquema da organização celular. Existem células extremamente simples, que a gente chama de procariontes, e células altamente complexas, que a gente chama de células eucariontes. Então, temos procariontes e temos eucariontes. A diferença básica mesmo, está na presença da membrana nuclear na célula eucarionte. Então a gente vai dizer que a célula eucarionte tem uma membrana protegendo o DNA. Essa membrana recebe o nome de carioteca ou membrana nuclear. Uma outra diferença é a seguinte: todas as células, tanto o procarionte quanto o eucarionte, têm os ribossomos, que são as estruturas de produzir proteína. Só que quando eu falo do procarionte, que é o modelo celular mais simples, eu só encontro os ribossomos como estrutura do citoplasma, como organela do citoplasma. As células eucariontes, além dos ribossomos, elas têm com as mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, que são estruturas membranosas. Então coloca uma outra diferença: os eucariontes têm organelas, estruturas citoplasmáticas feitas de membrana. Então, organelas membranosas. Isso é coisa de eucarionte. Perfeito? Procarionte, a gente pode dizer que tem o núcleo disperso. O DNA está livre da carioteca. Eucarionte, a gente pode dizer que tem o núcleo organizado. Perfeito? Não vai dizer que não tem núcleo e tem núcleo que está errado. O núcleo está associado à presença do material genético. Então, núcleo disperso e núcleo organizado. Professor, a imagem que você está usando está mostrando núcleo no eucarionte. Está errado, a gente risca aqui, ó. As duas células, tanto o procarionte quanto o eucarionte, têm núcleo. Só que aqui, núcleo organizado. Aqui, núcleo disperso. Só tem um reino que é procarionte. Quando fala de procarionte, você pensa em reino Monera, as bactérias. Tranquilo? Então, o que mais que pode cobrar de célula? Membrana plasmática, né? O cara pode começar cobrando sobre a membrana, cobrando do que a membrana é feita. Então, falou de membrana, você vai separar composição química. A membrana é lipoproteica. Lipídios, duas camadas de lipídios. Tá aqui, ó, uma camada de lipídio, outra camada de lipídio. Qual lipídio? É o fosfolipídio. Esse é sempre o mesmo. Falou de membrana, tá falando do tal do fosfolipídio. E junto com os fosfolipídios, você tem esses carinhas que estão coloridos aqui, ó. Lipídios junto com proteínas. Aí, ó. Então a membrana é lipoproteica. Se falar de célula animal, você tem, além do fosfolipídio, o colesterol. Cuidado, hein? Falou de animal, além do fosfolipídio tem o colesterol. Além da composição da membrana, o que mais que podem cobrar de você? Podem cobrar de você sobre o transporte através da membrana, né? As coisas atravessam a membrana porque a membrana é semipermeável. Então, algumas partículas pequenas conseguem passar direto pelos fosfolipídios, outras vão precisar da ajuda de proteína. Então, a gente vai separar o transporte assim, ó. Se não tem gasto de energia, é transporte passivo. Então, se a substância está atravessando por um lado da membrana sem gastar energia, é transporte passivo. Se tem gasto de energia, é transporte ativo. Então é legal dar uma olhada na osmose, que é a passagem da água, a difusão, que é a passagem de solutos pequenos, que são os casos de transporte passivo.
Daí você olha a bomba de sódio e potássio, por exemplo, que é uma proteína da membrana, né, que trabalha com transporte ativo, sódio para fora, potássio para dentro, e os casos de fagocitose, pinocitose, que envolvem movimentos da membrana, a gente também coloca como transporte ativo. Então, gastou energia para passar uma substância, transporte ativo. A partícula ou substância atravessou sem gasto de energia, que nem a osmose e a difusão, aí é transporte passivo. Então, membrana ou é composição química ou são os casos de transporte. Maravilha? Se não cair membrana na sua prova, a questão de biologia celular vai cobrar o quê? Aí vai cobrar citoplasma, né? Citoplasma, basicamente, dá para falar sobre o hialoplasma, que são os nutrientes, as proteínas que estão dentro do citoplasma, ou dá para cobrar sobre as organelas. O mais comum é o exercício querer saber das estruturas celulares, que são as organelas, né? Então vamos dar uma olhada nas organelas, ó. Organelas, o modelo de célula que a gente tem aqui é o modelo que é mais cobrado nas questões vestibulares, que é o modelo eucarionte. O modelo eucarionte você encontra estruturas membranosas, que nem os retículos endoplasmáticos, que são esses canais aqui, ó. O complexo de Golgi, que é esse cara aqui, ó, conjunto de bolsas membranosas. Os lisossomos, que são essas bolsinhas que saem do Golgi. As mitocôndrias, que fazem respiração. Os cloroplastos das células vegetais, né? Então tá lá, ó, cobrou organela, você tem que saber o nome da organela e a função. Essas organelas que a gente colocou aqui são organelas exclusivas de células eucariontes. Agora, se o exercício falar para você de ribossomo, vamos marcar esse cara aqui, ó. Se o exercício falar de ribossomo você encontra em todas as células. Cuidado, hein? Tem algumas questões que falam assim, ó, os ribossomos estão presentes em todos os seres vivos. É a mesma coisa? Em todas as células de todos os seres vivos é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Os vírus não têm ribossomos. Então os vírus não estão vivos? Pois é, isso aí pesaria numa questão falando sobre vírus estar vivo. Eles não têm ribossomo, eles não produzem as próprias proteínas. Então o vírus, apesar dele ser feito de proteína, ele não tem capacidade de produzir essas proteínas. Não. São os ribossomos das células que produzem as proteínas dos vírus. Então tá lá, ó, todas as células têm ribossomo. Sempre que aparece numa questão ribossomo, você vai escrever síntese proteica. Se é ribossomo é a estrutura associada à síntese de proteínas. Então tem algumas coisas que não tem como errar, né? Isso aqui, se você errar ribossomo na questãozinha, cara, fica mais difícil de garantir a sua vaga, hein? Então, ó, vai estudar as organelas, nome da organela e a função. Por exemplo, retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos, síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso, usa o L do liso para síntese de lipídios. Complexo de Golgi, muco, secreção, né? É o cara que trabalha com as gosmas do nosso corpo. Lisossomos já são bolsinhas liberadas pelo complexo de Golgi, cheio de enzimas digestivas, então vão trabalhar com digestão. Mitocôndrias fazem a respiração celular, produção de energia. Cloroplasto, estrutura dos vegetais e das algas, responsável pela fotossíntese. Então, ó, questão que trabalha a organela, muito comum colocar o nome da organela e a função da organela. Então, o básico para você responder uma questão de organelas é você saber quais são as organelas e quais as funções dessas organelas. Então, isso é certeza. Vai cobrar a organela, tem que saber a função. De boa? Daí a gente pode falar sobre o núcleo. O núcleo. O núcleo. Para falar sobre o núcleo, a gente vai separar alguns componentes do núcleo. Por exemplo, a carioteca, a membrana que está protegendo o material genético.
a cariolinfa ou nucleoplasma, que é a meleca que tem aqui dentro, onde você encontra a enzima DNA polimerase, RNA polimerase, que são as enzimas básicas do funcionamento do núcleo, né? Uma produz DNA, outra produz RNA, né? A gente encontra aqui dentro também esse grão gigante que é o nucleolo, é a estrutura responsável pela formação dos ribossomos. Então, os ribossomos, aqueles grãozinhos que a gente vê aqui, ó, preso no retículo, os ribossomos, eles são formados a partir do RNA ribossômico que vem do nucleolo. Então, nucleolo e ribossomos muito associados na célula. E o DNA dentro do núcleo. O DNA dentro do núcleo ele recebe o nome de cromatina. Por quê? Porque você vai ter o DNA, molécula de DNA, enrolada nessas proteínas chamadas de histonas. Então, essa associação entre o DNA e a histona é o que a gente chama de cromatina. Então, as nossas células humanas, se não for espermatozoide ou óvulo, a gente encontra 46 filamentos de cromatina, 46 filamentos de DNA enrolado nas proteínas histonas. É isso que estamos falando? Perfeito, perfeito. Então, a cromatina pode ser usada como sinônimo de DNA? Pode, claro, pode, tranquilamente. Quando tem uma divisão, a cromatina vai ficar altamente enrolada, formando os cromossomos. Então, não esquece, os cromossomos que a gente fala da divisão celular, nada mais são do que os filamentos de cromatina altamente compactados. E já que a gente falou, o último conteúdo que pode ser cobrado de você na biologia celular é a parte da divisão. Então, biologia celular cobra a membrana, citoplasma com as organelas, o núcleo e a divisão celular. Divisão celular ou é mitose ou é meiose. Mitose é a divisão que produz células iguais. Meiose produz células haploides. Células com metade do número de cromossomo você produz por meiose. Então, cuidado, ó, aumentei o tamanho aqui para você conseguir enxergar melhor até aí, as coisas estavam meio pequenas, né? Então, mitose produz células iguais. Meiose produz células haploides, células que têm metade do número de cromossomos, que nem os espermatozoides e os óvulos. Mitose produz células somáticas. Somáticas são as células do nosso corpo. Meiose está envolvido com os nossos gametas, espermatozoide e óvulo, e com esporos nos fungos, nas samambaias, nos musgos, lá nas criptógamas, briófitas e pteridófitas. A meiose produz esporos. Nos animais, a meiose produz gametas. Então, meiose para quê? Meiose para crescimento, meiose para regeneração. Mitose para crescimento, mitose para regeneração. E a meiose você pode colocar que tem a recombinação do DNA do seu pai e da sua mãe nas suas células. Então, o DNA que eu recebi da minha mãe e o DNA que eu recebi do meu pai, durante a divisão por meiose, esse material genético vai se misturar. A gente vai passar genes do meu pai para os DNA da minha mãe e genes do DNA da minha mãe para o do meu pai. Isso é a recombinação, gera diversidade importantíssima. Esse fenômeno faz com que cada espermatozoide, cada óvulo, cada esporo tenha uma combinação genética diferente dentro, né? Isso aumenta a diversidade. Dá para associar mitose com reprodução assexuada e meiose com reprodução sexuada por causa da diversidade. Putz, tem coisa ruim associada à mitose também. O câncer cresce, se desenvolve através de mitoses, né? Então, mitose também tem coisa ruim. Vamos dar uma olhada no processo, então. Ó. Mitose. Aqui estava a nossa célula na intérfase. Ela ainda não estava em divisão. Vamos colocar aqui, ó. A célula estava na intérfase. Um par de cromossomos homólogos. Na intérfase vai ocorrer a duplicação do DNA. Duplicou o DNA em cromátides irmãs, ó. Cada cópia dessas aqui do DNA a gente chama de cromátides irmãs. Então, o que vai acontecer na mitose? Ó? A gente vai separar as cromátides irmãs. Mitose produz células iguais. Então, a gente quer duas células iguais a essa aqui, com o DNA da mãe e o DNA do pai. Ó. Duas células iguais, aquela ali, ó.
Assim, ó, a gente separa as cromátides irmãs. Então eu peguei um filamento desse aqui, coloquei numa célula, o outro filamento eu coloquei na outra célula. A mesma coisa eu fiz com o cromossomo da mamãe que estava duplicado. Ó. Coloquei um fiozinho vermelho para cá e o outro fiozinho vermelho para lá. Ó. Eu consegui duas células iguais àquela célula que estava ali. Então, duas células iguais, isso é mitose. Mitose termina com duas células, é uma divisão simples. Os exercícios vão dizer que é uma divisão equacional, divisão equacional. Aparece um E com um ponto de exclamação. É mitose. A gente não mexeu no número de cromossomos, a gente aumentou o número de células. Se fosse uma célula nossa com 46 cromossomos, nós produziríamos duas células com 46 cromossomos. Agora, meiose, olha ali, ó, meiose, a gente vai dividir o número de cromossomos ao meio. Então, lá estava a nossa célula na intérfase. Ela duplicou o DNA e ela vai começar a meiose. O começo da meiose rola um fenômeno muito interessante, que é conhecido pelo nome de crossing over. Olha aqui, ó, vê se você entende o que aconteceu no crossing over. Tá vendo? Ó? O cromossomo da mamãe e o cromossomo do papai, eles se aproximam. Os cromossomos homólogos se aproximam e ocorre a troca de segmentos entre os cromossomos homólogos. Quer dizer que genes da família do seu pai vão ser trocados por genes da família da sua mãe. O nome disso é crossing over ou permuta, e é importantíssimo para manter a diversidade alta. Daí, primeira divisão da meiose. Olha o que a gente separou, ó. Cromossomo homólogo para um lado, cromossomo homólogo para o outro lado. Então a gente separou os cromossomos homólogos. Essa é a primeira divisão da meiose. Mas a meiose não para aí, ó. Cada uma dessas células vai se dividir de novo. E a gente vai separar as cromátides irmãs na segunda divisão da meiose. E aí você termina com metade do número de cromossomos que você começou lá. Ó. Então, se essa aqui fosse uma célula nossa, a gente ia encontrar 46 cromossomos nessa célula. Na primeira divisão, já separa 23 para um lado, 23 para o outro. Só que os cromossomos homólogos foram separados. Agora a gente vai separar as cromátides irmãs. E a gente termina com 23 cromossomos, 23 cromossomos, 23 cromossomos e 23 cromossomos, só que agora simples. Antes eu tinha aqui os cromossomos duplicados, agora eu tenho os cromossomos simples. Então, importantíssimo de lembrar, o crossing over acontece no começo da meiose. A primeira divisão da meiose, a gente separou os cromossomos homólogos. A segunda divisão da meiose, a gente separou as cromátides irmãs. Maravilha, moçada! Mandamos esse ping-pong rápido para você em cima desses tópicos principais de biologia celular. Lógico que a gente pode garantir algumas questões nesses 15 minutos aqui, mas é legal você pegar essas informações que a gente passou para você agora e correr atrás de algumas dúvidas que você possa ter. Perfeito? Tranquilo? Que nem eu já falei, o mais comum de cobrar na biologia celular é o esquema das organelas e a função das organelas, né? Isso é de praxe. Membrana plasmática cai bastante, núcleo de divisão celular também, mas organela e função é o mamão com açúcar da biologia celular. Perfeito, moçada! Professor Bugs, então, passou para você aí rapidão, né? 15 minutos é rapidão, mas já deu para garantir aí uma questãozinha na sua prova. Espero que você tenha gostado. Se gostou mesmo, acessa lá o Federal Online. Entra na nossa plataforma, faz inscrição e você vai ser um aluno nosso. A gente tem muito carinho com os nossos alunos, pode ter certeza, o trabalho é personalizado, um trabalho praticamente individualizado. Temos uma equipe maravilhosa de professores para tirar suas dúvidas, então não tenha dúvidas ou tenha dúvidas, a gente vai resolver junto o seu problema. Moçada linda, beijo grande do Bugs e a gente se encontra numa outra aula. Valeu, valeu! Tchau, tchau!